Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E é muito bom ter você aqui. Se você ainda não é assinante, por favor, assine o canal, marque o sininho, porque a gente toda sexta-feira bate um papo sobre o momento que a gente está vivendo no país, no planeta, sempre olhando pela visão espírita, tudo que está acontecendo ao nosso redor. E hoje o assunto não poderia ser outro senão a guerra entre a Rússia, né, e a Ucrânia. E o que a espiritualidade tem a nos dizer sobre isso, Osmar? Será que em algum momento existe algum artigo do mundo espiritual? Será que Kardec falou sobre isso? O que pensar de uma guerra tão cruel como a que a gente está assistindo na televisão entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, eu separei aqui um texto do livro dos Espíritos. Kardec fala sobre guerra nos livros dos Espíritos. Na codificação espírita, no Pentateuco espírita, foi citado, foi perguntado a Kardec. Kardec perguntou, né, ao Espírito da Verdade sobre a guerra no livro dos Espíritos, na questão 742, para ser mais preciso. Bom, vou fazer uma reflexão sobre esse texto, embora eu ache ele um pouco afastado da realidade do nosso planeta. Mas, se o Espírito da Verdade assim falou, a gente deve sim fazer uma reflexão sobre isso. Bom, se você ainda não é assinante do canal, assine o canal, marque o sininho, venha para cá para essa jornada com Osmar Barbosa. Toda terça-feira tem live aqui no canal. Toda quarta-feira tem Evangelho no Lar no Instagram, Osmar Barbosa Oficial. E sexta-feira, você que é assinante recebe um vídeo exclusivo. Então, na questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Quando o Espírito da Verdade respondeu: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação de paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Na questão 743, Kardec insiste perguntando ainda sobre guerra. E Kardec faz a seguinte pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Será que um dia nós viveremos totalmente livres desse fantasma da guerra? Quando o Espírito da Verdade responde: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Olha, gente, que coisa interessante, né? Eu escrevi um livro ano passado, eu até trouxe aqui para vocês. Olha, não estou fazendo propaganda do livro, não. O intuito desse vídeo não é esse, né? Mas esse livro, Regeneração, uma Nova Era, que eu lancei no ano passado, traz tudo o que vai acontecer na nova era da regeneração. Como todos nós sabemos, o planeta entrou num período diferente, né? E lá nesse livro, Jonas fala que um dia todos nós viveremos como irmãos aqui na Terra. Então aqui está bem próximo da questão 743 do Livro dos Espíritos, né? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Na pergunta 744, Kardec pergunta: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Por que elas acontecem? Não é? E o Espírito da Verdade responde, Kardec: a liberdade e o progresso. Então, qual o objetivo da providência permitir que as guerras aconteçam é a liberdade e o progresso da humanidade. Nós somos espíritos livres, nunca deixaremos de ser livres. Essa ideia de punição de Deus, isso é uma ideia que foi implementada por determinadas religiões.
Mas nós espíritas temos plena consciência de que Deus em nenhum momento nos castiga. Na questão 744, você me desculpe que eu estou muito cansado, mas esse compromisso que eu tenho com vocês eu não posso falhar. Vamos lá. Na questão 744A, Kardec pergunta se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim por resultado, a escravidão? Eu vou repetir a pergunta, porque é muito interessante essa pergunta que Kardec faz. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? O Espírito da Verdade então responde: a escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Olha, gente, então repare que tem um efeito, O mundo espiritual compreende que tem um efeito a guerra, tem um efeito a escravização dos povos oprimidos, aqueles que perdem a guerra, Na questão 745, Kardec pergunta: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Que pensar daquele líder governamental, daquele presidente, daquela pessoa que suscita a guerra em seu proveito? Olha, Hitler, por exemplo, que era um ditador, um homem, enfim, que não vale nem a pena falar. E o Espírito da Verdade responde: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Ele responde assim: esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para se satisfazer a sua ambição. Coitado desse espírito, gente? A espiritualidade diz: esse é o verdadeiro culpado. E ele vai necessitar de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Então, a espiritualidade, sempre muito preocupada conosco, traz informações muito importantes no Livro dos Espíritos, nas questões a que eu li para vocês, 742 a 745. Vemos que a guerra tem um lado muito sombrio, muito ruim. Eu, na minha opinião, de cristão que sou, eu acho que a guerra é uma imbecilidade. Não faz sentido nenhum tirar vidas humanas em nome disso ou daquilo. A vida humana vale muito para Deus, mas as leis da sociedade, os regimentos da sociedade é o que regem a nossa evolução atualmente. E o Espírito da Verdade nos dá uma grande lição aqui e diz que haverá um momento em que nós compreenderemos a lei de Deus. Então, todos nós seremos irmãos. No livro Regeneração, a Nova Era, voltando a falar dele, Jonas diz que em determinado momento da nossa civilização vai pousar aqui algumas naves. E essas naves vão pousar após uma guerra de 3 grandes potências mundiais. 3 grandes potências mundiais entrarão em guerra. E eu acho, particularmente, ele não diz no livro, mas eu acho que o momento em que alguma dessas nações forem acionar as coisas, as bombas, as bombas que destroem o nosso planeta, as bombas nucleares, é nesse momento que haverá intercessão dos nossos irmãos mais elevados, que vivem em outros planetas.
pois para Deus o mais importante são os seus filhos e manter a casa onde seus filhos estão espiando, que é o nosso planeta. É aqui que a gente está experimentando. Então é muito importante que esse planeta seja preservado, né? Então o Jonas diz que quando esse conflito acontecer entre três grandes potências mundiais, haverá a interferência de seres extraterrestres que vão pousar uma nave aqui e o planeta vai se transformar a partir daí. O livro Regeneração, uma Nova Era, eu até confiei muito no que o Jonas falou, nunca desconfiei dele, mas eu me sinto mais seguro agora quando eu leio aqui. Quando todos os homens compreenderem a justiça e praticarem as leis de Deus, então todos os povos serão irmãos. Tá bom? Então, muito obrigado por ter você aqui. É uma reflexão sobre esse momento. Eu tenho feito um movimento de oração o tempo todo pelos nossos irmãos russos, né? Para que a gente consiga estabelecer a paz antes que essas três potências mundiais resolvam, decidam participar desse conflito. Podemos evitar orando, pedindo a Deus misericórdia por todos nós. E esse é o meu trabalho, esse é o meu objetivo, que a guerra não aconteça. Tá bom, pessoal? Me perdoa o vídeo, estou muito cansado, mas o meu compromisso com vocês, de toda sexta-feira trazer uma mensagem, um vídeo, tá aí. Boa sexta-feira para você, boa semana. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal e fazer parte da minha vida. Até já, pessoal.